Nós estamos no livro Missionários da Luz, capítulo 7, que é Socorro Espiritual. E aí nós estamos numa parte em que o André e o Alexandre estão ajudando um espírito que está prestes a desencarnar, mas que ainda precisa passar um tempo. E o Alexandre está fazendo uma intervenção magnética, com auxílio do irmão Francisco, que também buscou um ser encarnado para ajudar nessa intervenção, e está nesse processo. E nós paramos aqui nesse capítulo, não, nesse parágrafo. Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética. E Alexandre, chamando a velhinha é Justina, que é a mãe do moribundo, né? Acentuou. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. Deixa eu só subir aqui. E não se esqueça de preveni-lo, pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. Mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Sani, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte, que o Antônio, por intercessão da mãe e talvez ali de espíritos que queiram auxiliar a situação antes do desencarne dele, conseguiu uma moratória, né, ficar um tempo a mais aqui no plano físico. E isso acontece mais do que a gente imagina, né? No próprio livro aqui escrito por André Luiz, que é o Sexo e Destino, que a gente ainda vai ler, aconteceu isso também com uma jovem que ela se acidentou por uma questão bem complicada, e aí o mentor, ele também solicitou que ela ficasse um tempo a mais, só para auxiliar o processo de desencarne dela. Então, essas moratórias, elas acontecem. E eu vou citar também um caso, onde eu citei, né, e vou citar ele novamente, parece que ele é bem presente na minha vida, mas nem é tanto, que é a figura do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele teve uma trajetória no espiritismo, muito próximo do Chico, psicografou vários livros juntos, inclusive livros aqui dessa série do André Luiz, né, como Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, e ele estava completamente inserido no espiritismo, e chegou um momento que ele falou assim, não quero mais seguir pelo espiritismo, né, quero seguir um outro caminho. E ali, isso ele contando, eu assisti um vídeo dele contando, logo depois, aí ele foi fazer uma pós no Japão, aí voltou, e logo depois ele teve um acidente de carro muito sério mesmo, que ele ficou com uma sequela durante a vida toda. E ele conta que nesse acidente ele teve um encontro com a espiritualidade. A espiritualidade falou assim, olha, né, você veio com uma missão. E aí? Agora vai ser um momento em que a gente vai ter que ver com relação à sua trajetória. E aí, segundo ele, foi exposto possibilidades do desencarne. Aí logo depois ele teria que reencarnar novamente,
para organizar a missão dele, ou seria, ou foi apresentado um outro tipo de trabalho, né? Isso segundo ele. E isso ainda foi no final da década de 60, se eu não me engano, né? Ele contando. E dali, foi quando foi apresentado esse trabalho ligado aos desdobramentos conscientes, né? Que deu origem lá, o que ele chamou da projeciologia. E dali foi construído um local para começar. Aí ele aceitou essa outra missão, e ali foi construindo um local que ele chamou de, quer dizer, que a espiritualidade chamava de pandeiro, aonde começou a ser preparado diversos espíritos para essa missão que ele iria apresentar, né? Então, isso nas palavras dele. E ele passou 14 anos escrevendo o tratado dele de projeciologia. Enquanto isso, o pandeiro ficou funcionando, inclusive com várias pessoas que iriam reencarnar com uma missão ligada a esse trabalho, sabe? Então, assim, é só um exemplo contado por ele, né? Então, é claro que tem a visão dele, mas envolvendo também esse aspecto da moratória. É um tipo aí que a espiritualidade chegou e falou assim, olha, e aí? O que vai ser, né? Então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? No final do, né, Nosso Lar 2 tem aquele momento da moratória de um dos personagens, né, que até quem faz o pedido é o filho da empregada, que funcionava como um neto na casa, que fazia parte daquela equipe espiritual, mas estava encarnado como uma criança. E ali mostra exatamente a moratória, que nem a equipe já estava ali para desligar aquele que era o empresário, né? E, de repente, alguma coisa acontece que até o próprio coordenador ali do momento, alguém interferiu. Quer dizer, uma coisa muito mais alta do que a própria equipe que estava ali. A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e via então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acudam-me pelo amor de Deus. Eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. O que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados, que passam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso, para que esse regressasse ao lar. E depois da providência, dispôs-se a retirar-se, disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava.
operando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me os desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento. Depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram no círculo da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores do nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós, inspiram-nos devotamente, no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Dani, Pode falar. deixa eu também fazer um comentário nesse parágrafo. Quer que suba? Se puder... Não. Cadê? Nesse mesmo, do perfeitamente. Isso, pode subir. Aí, essa parte aí, quando ele fala, né, de modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Aí ele vai dar a explicação. Os raios solares, né, esse aqui que é o ponto, os raios solares, nas horas diurnas, destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, né, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece criações de qualquer espécie, boas ou más. Tem muita informação nessa frase, né? Primeiro, com relação à questão dos raios solares, né? A gente sabe que os raios solares, a gente está muito aquém de saber toda a profundidade dessa emanação que vem do Sol, né? Então, do Sol, a princípio a ciência coloca que são só ondas eletromagnéticas, né, fótons, mas ele vem muito mais energias em vários planos, né? Então ali, do ponto de vista de energia vital, que seria no plano etérico, no plano astral, que vai envolver diretamente questões ligadas às nossas emoções, no campo mental, é uma conexão com esse núcleo, que é um núcleo ali, o dínamo do próprio sistema em que estamos ligados. E aqui ele fala, né, ele destrói grande parte das criações mentais. Então, toda essa formação de formas, pensamentos, né, que as pessoas que estão constantemente fazendo, e à noite ele se intensifica porque não tem a incidência desse sol. Então ele já
A gente já vê o profundo trabalho de limpeza que o Sol faz, né? Então, a quantidade de formas, pensamento desarmônicas que são destruídas pelo Sol. E a gente fica imaginando todo esse movimento da Terra, né, essas 24 horas, como deve ser de uma riqueza impressionante. Dependendo da posição, são processos no planeta que acontecem totalmente diferentes. E aí, nessa frase, ainda tem mais informação, que ele chega e fala assim, né, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, né, boas ou más. Isso a gente não encontra muito no espiritismo, mas encontra em outras correntes filorreligiosas a força do magnetismo lunar, né? Então, determinados trabalhos, eles são feitos à noite mesmo, né? Não só por conta da luz do sol que não está incidindo, quanto dessa luz refletida do sol que a Lua ela realiza. Então, ela também tem uma série de características que são extremamente importantes para determinados trabalhos. E aqui ele fala que ele favorece a criação, né? Então, é um mar de informação que poderia ter aqui e que a gente ainda desconhece todo esse magnetismo energético que acontece nessas duas situações, da Lua e do Sol, né? Opa, o Djaí e depois o José Alves. Djaí? Djaí? Pode falar. Tá escutando? A minha voz tá legal? Tá ótimo. Tá. Tá. Então aqui tem as seguintes palavras: raios solares e magnetismo lunar. Eu já falei para vocês que uma vez eu achei na rua que tinha aqueles Obsessões das Trevas, aquele livro do São Crispino, acho que é o verdadeiro capa preta. E ali, quando eu estava lendo, tinha muitos trabalhos de magia negra que ele falava das fases da Lua, em virtude do magnetismo dessa Lua. Isso aí me veio agora na cabeça. Também me veio uma terceira fase. Qual a terceira fase que me veio? A cromoterapia, porque eu já li muita coisa sobre a cromoterapia. Pegando esse gancho que você falou, na parte espiritual, eles não falam muito da cromoterapia, mas a cromoterapia, para mim, ela também funciona nesse sentido de você conectar as luzes, entendeu? Conectar com as forças vibratórias positivas e dissolver essas formas de pensamentos e outras coisas mais. Só isso que eu queria acrescentar. José, pode falar. Não, era só para complementar a ideia da força da Lua, né? Porque, de fato, bom, aqui o contexto é sobre a questão dos cuidados, né? Mas a Lua é impressionante, né? E, então, eu acho que fica uma atenção para a gente prestar mais atenção nas fases lunares, né? Eu costumo dizer que como a gente usa ela, por exemplo, né, nos trabalhos, né, nas matas, por exemplo, né, na recuperação das áreas degradadas, o que se planta, qual é a fase da Lua. Isso não é um conhecimento de agora, isso é uma coisa muito antiga, né? Como é que você poda uma árvore, né? Qual é a época melhor para você colher os frutos, qual é o melhor momento de você coletar folhas até para fazer um chá, né? Ou seja, tudo isso tem essa força do magnetismo da Lua, e a gente foi abandonando esse olhar desse magnetismo da Lua, principalmente em luas especiais, por exemplo, como lua nova e lua cheia. Eu, particularmente, percebo uma mudança comportamental muito forte, assim, com lua cheia, é realmente impressionante. A gente, quando começa a perceber alguma coisa diferente, que a gente, eita, esqueci de olhar qual era a lua, aí você presta atenção, quando vai ver, tá lá, dias que precedem a lua cheia, 1, 2 dias depois. Então, acho que dentro daquela máxima, né, de vigiar e orar, né, essa atenção, né, porque ajuda a gente também a se nortear, né, assim, desse cuidado maior, né, poxa, a lua levanta mares, né, então, imagina você, né, as marés são muito mais altas na lua cheia, na lua nova, as marés são muito mais baixas, né, lua cheia, por exemplo, não se pesca no mar, né, cadê os peixes, né, não somem, né, então, o comportamento de tudo muda, né, com a força, com esse magnetismo da Lua.
Então, que a gente possa aproveitar a força da Lua também para a gente tratar dessas criações boas, né? Porque ela abre qualquer que seja o campo, né? Mas a gente tem uma atenção maior com a força da Lua nesses momentos especiais, que eu acho que até com os nossos próprios trabalhos individuais pode ajudar a gente a nortear melhor isso. Nossa, obrigada por esse compartilhamento. Foi muito boa lembrança, né? De todo esse comportamento da Lua, desse magnetismo da Lua, realmente. Que a gente fica sempre muito conectado ao Sol, né? Mas a Lua realmente tem um magnetismo muito importante que exerce sobre o nosso planeta, né? E dessa coisa eu já tinha ouvido falar também dessa parte da hora da poda, de tudo isso, mas esse termo parece que fica meio esquecido, né? Porque parece que a conexão da gente é um pouco maior com o Sol, mas esse todo é muito importante, né? Fala, Ana. A gente usa também a lua para desverminar as crianças, desverminar as pessoas, porque na lua cheia, os vermes vêm todos para o intestino para se reproduzir. E daí é o momento que você consegue eliminar eles, né? Então, sempre que vai começar uma desverminação, pode ser com remédio alopático, com tintura, com chá, a gente sempre começa na lua cheia, porque é o que dá menos efeito colateral no hospedeiro. Fala, amor. Não, é só uma lembrança, né, que falando tudo isso, ontem a gente viu aquele desenho, né, se chama Orion e a Escuridão, que é da DreamWorks, tem na Netflix, que trata exatamente dessa questão. A história é uma criança que tem medo de tudo, principalmente do escuro. E o escuro vem até ele para que ele perca o medo do escuro. E aí mostra tudo isso, né? Das outras vibrações da noite, aí tem os elementos que trabalham com a escuridão, aí tem a dualidade da luz e da sombra, que os dois não podem se encontrar, mas um não pode existir sem o outro. E se a gente olhar não só pelo aspecto do filme infantil, aquela coisa que a gente viu, que as informações vêm, basta a gente prestar atenção de todas as formas, esse desenho se encaixa exatamente nessa discussão daqui, da importância do Sol, mas que só a luz traz problemas, você tem que ter a dualidade, os elementos que trabalham junto com a escuridão, que são energias que o sono, barulhos estranhos, como é que é? O pesadelo e o sonho. Então, discutindo isso aqui, agora relembrando o desenho, a gente viu ontem esse desenho, como as coisas estão, como tudo é encaixado. Fala exatamente dessa questão. E de uma forma lúdica e que todo mundo entende. E depois de ver o desenho e ler isso aqui, cara, o encaixe é perfeito. Eu lembrei também. Eu lembrei, assim que a gente começou a conversar, eu lembrei do filme, porque fala da escuridão e da necessidade de ter essa escuridão, de ter esse período, né, de luz do sol e de luz da lua, que é a parte da noite, para o descanso humano, para descanso de alguns animais que se recompõem à noite, outros não, outros são noturnos, né? Mas, assim, tem todo um encaixe, realmente, do desenhozinho bem lúdico com a conversa que a gente está tendo. Em outras palavras, assim, eu queria deixar o convite para a gente ficar mais atento com essas fases lunares, né? A gente anota tanta coisa, fica tão ligado, mas eu acho que vale a pena a gente começar a se reconectar, né, com a Lua e suas respectivas fases, né? Elas inclusive facilitam, né, determinadas ações, né? A Ana deu um exemplo aí bem concreto, né? A questão de vermifugação, mas a coisa vai muito, mas muito mais além, né? É preciso só que a gente volte a olhar para a Lua. E é interessante, uma coisa que é interessante, que eu lembro quando eu era criança, a gente ia, eu tinha uns tios meus que moravam em Recife, que passavam pela cidade que eu morava, para ir para uma cidadezinha de praia no interior do Ceará. E aí,
esse meu tio, ele olhava para o céu e dizia, não dá passagem agora, porque a maré vai estar em tal ponto. Só de olhar para a lua, na cidade, ele dizia isso. E é interessante, porque se eu olhar para a lua, eu realmente não vou saber onde que está a maré, se está cheia, se está vazia, como é que está. E ele sabia que para passar de carro naquele período, ele tinha que olhar a lua, que sabia onde estava a maré. É muito interessante todo esse conhecimento, que é uma sabedoria, né? Que a gente vai perdendo, e realmente voltar a se conectar com isso é bem interessante mesmo. Deixa eu continuar. Sânia, acho que o Djaí ia falar também alguma coisa. Desculpa, Djaí, é porque eu não vi a mão levantada. Não que eu apertei a tecla errada, mas de qualquer forma, é isso aí, eu apertei a tecla errada, falha minha, desculpe. Sem problema. Tá com a tecla de novo, Djaí. E essa questão, né, que a gente está falando sobre o ciclo da Lua, uma pessoa que é muito bacana também para falar sobre isso é o Paulo Brito, porque ele trabalha com essa parte de astronomia e ele vai mostrando os ciclos da Terra do ponto de vista astronômico, né, os vários movimentos da Terra, e aí a gente vai realmente percebendo como esses ciclos, eles estão ligados com os nossos ciclos, né, com ciclos da natureza toda. Então esse ponto de prestar atenção é uma forma de se reconectar mesmo, né, e compreender vários fluxos que são muito além, muito além da nossa capacidade. É algo que realmente nas escolas, né, desde cedo, era interessante compreender todos esses ciclos da natureza e como que a gente está inserido neles. Foi muito rico isso, sabe? Causou aqui uma série de possibilidades dentro, aqui para mim. Outra coisa que eu lembrei agora, segundo o calendário chinês, seguindo os ciclos lunares, o ano novo foi dia 11, né? É incrível tá esse assunto agora, muita coincidência. Se não me engano, foi 10 ou 11 que começou o ano novo. Foi dia lunar. 11. 11, né? Foi. E é seguindo os ciclos lunares, né? É interessante mesmo.